Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que estão aqui conosco nessa noite e aos irmãos que nos assistem pela internet. Uma grande responsabilidade estar aqui, e isso não é um chavão como a gente escuta falar sempre, porque quando a gente está aí, a gente pensa isso é um chavão para todo mundo que está nervoso, mas tenho a certeza de que não é. É porque falar das coisas de Deus implica em muita responsabilidade e o temor, que só quem sabe é quem realmente está aqui para transmitir aquilo que o Espírito Santo quer falar. Que Deus tenha misericórdia de mim nesse momento, no decorrer da minha vida, e que daqui para frente eu possa estar cada vez mais diminuindo atrás desse púlpito, para que o Senhor venha crescer e venha inundar a minha boca, para que eu possa estar falando somente as palavras dele. E como o irmão Edson falou ali, que era todo o meu pensamento, que tudo aquilo que eu estudei, que tudo aquilo que eu pesquisei, que tudo aquilo que eu li, Deus possa estar trazendo a minha memória através do Espírito Santo. Eu vou pedir a vocês para que abram em Mateus 3. Mateus 3, de 1 a 2, é um texto muito conhecido. E a gente passa por ele e lê como a Bíblia toda, mas quando a gente começa a realmente estudar, Deus vai descortinando aquilo que Ele quer nos ensinar. E já que isso daqui é uma grande sala de aula, uma assembleia daqueles que são santos, eu queria estar ensinando para vocês um pequeno detalhe que mais tarde vocês irão entender. Eu vou pedir a vocês para que fiquem de pé, por favor. Quem puder, fica de pé, por favor. Por que eu estou falando isso antes de qualquer coisa? Porque o reino de Deus está nesse lugar. E esse ato de ficar em pé é uma reverência, que nós não temos esse hábito, nós não nascemos nessa época. Mais tarde no decorrer, vocês irão entender o porquê desse ato. Podem se assentar, por favor. Então diz assim o texto de Mateus 3, onde fala sobre João Batista preparando o caminho. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que nós iremos aprender hoje aqui é sobre o reino dos céus. Agora sim, irmãos, para poder descontrair, porque ninguém é de ferro, também estou nervoso, né? Mas vamos bater um papo que assim fica melhor para mim. Então vamos lá, vamos começar com João Batista, porque é impossível falar do reino dos céus sem primeiro falar sobre aquele que o anunciava. Havia um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista.
E ele veio testificar da luz. Todos nós sabemos, primo de Jesus, né? E todos, quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, serem chamados filhos de Deus. Algumas linguagens da Bíblia fala até em poder de Deus. Deu-lhes o direito de serem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E mais tarde vocês irão entender que essa palavra poder tem todo o significado, embora a gente não consiga entender num primeiro momento. Ao que todo aquele que crê no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E João Batista dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E isso é uma verdade, irmãos. O reino de Deus está mais próximo do que a gente pensa. O reino de Deus não é, ou melhor, o reino de Deus não é um reino comum. É um reino espiritual que está estabelecido nos fins dos tempos. E quando eu falo estabelecido, é porque ele irá se concretizar no final dos tempos. Agora dá uma olhada para o seu lado. Olha bem para o seu irmão. O reino de Deus está próximo. Essa é a proximidade do reino de Deus em que ele se encontra e que João Batista anunciou. A partir do momento que você aceitou Jesus, o reino de Deus já começou a se estabelecer em vossos corações. E você é responsável por fazer crescer as fronteiras desse reino, até que ele se torne uma realidade no seu interior, tomando conta 100% daquilo que você é como pessoa, porque um reino para conquistar o outro, existem muitas guerras, e é por isso que se fala que a carne milita, guerreia contra o espírito, porque o espírito quer uma coisa e a carne quer outra, mas com o passar do tempo, o reino de Deus vai sendo estabelecido. E é nosso dever estabelecer, alargar essas fronteiras, tanto dentro de nós, quanto ao nosso redor, para que no fim dos tempos, ele se torne algo totalmente concreto. João 14, 1-2 fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E ainda em João 14, no versículo 12, eu estou lendo justamente para a gente ganhar tempo. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o Pai. Lembra daquela palavrinha que eu falei, poder de ser chamado filho de Deus? Agora lembram também que se nós aceitamos a Jesus pela graça, nós também nos tornamos co-herdeiros, também nos tornamos filhos de Deus. É para isso, com esse poder, para que você possa estar fazendo as obras que Jesus fez, e obras ainda maiores, porque no reino de Deus não existe coxo, no reino de Deus não existe cego, no reino de Deus não há doenças, e Deus
lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E o Filho de Deus, quando estava aqui na terra, ele fazia o quê? Como parte da Trindade, como parte do reino de Deus aqui na terra, e nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Ele fez o quê? Por onde ele passava, não havia doença. Por onde ele passava, não havia perturbações. Os espíritos imundos fugiam dele. Pessoas eram curadas, porque no reino de Deus nós teremos um corpo glorificado. Não é assim que fala a Bíblia? E ele já começou a fazer a boa obra. Já começou fazendo a boa obra quando ele estava aqui na terra. Por intermédio do Espírito Santo já começou a fazer a boa obra em você. E ele espera que em você o poder possa ser utilizado de forma sábia, para que o reino ganhe fronteiras, para que o reino venha a ser estabelecido além das suas fronteiras. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Deus nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Jesus disse que se eu estiver nele, assim como ele está no Pai, faremos obras ainda maiores. A pergunta é: quem somos no reino de Deus? Porque aceitamos Jesus, falamos do reino, mas quem somos? Vamos falar de coisas terrenas. Somos médicos, somos mecânicos, carpinteiros, somos guerreiros. Quem somos no reino de Deus? Porque o reino de Deus existe uma estrutura toda formada, existe uma estrutura de governo. O reino de Deus é algo que, apesar de espiritual, é muito concreto, porém, não é um lugar. O reino de Deus não está contido em uma geografia, mas sim em uma interseção entre um lugar onde Deus reina e um lugar onde o homem habita. Podemos dizer que é como se fosse uma dimensão fora do tempo e espaço. Fica até difícil de explicar isso ou imaginar como isso seria. Mas se nós observarmos em Gênesis, Deus estava todos os dias, na viração do dia, conversando com quem? Adão. Justamente no lugar de intercessão onde habitava o homem e aonde o governo de Deus habitava também. Andamos mais um pouco à frente e aí a gente vai ver lá em Êxodo, existia o tabernáculo. No tabernáculo tinha um lugar separado que levava o nome de Santo dos Santos. Nesse lugar, só o sacerdote poderia entrar. E até se ele entrasse fora de época, ele seria morto. E lá estava Deus representado pela arca, justamente num lugar de intercessão onde o homem habitava.
Em Reis também existia um templo, semelhante ao do tabernáculo, que também existia um local preparado, onde Deus habitava ali, também representado pela arca, e só um sacerdote poderia entrar ali. E aí, caminhando um pouco mais da frente, nos evangelhos, nós vemos a terceira pessoa da Trindade. O próprio Jesus Cristo, andando no meio do seu povo. Dessa vez nada de tendas, nada de tabernáculo, mas face a face com o homem. E ali estava o reino de Deus. E hoje, amados, aonde é que está o reino de Deus? O reino de Deus hoje vive dentro de cada um de nós. Porque o local aonde Ele governa é o reino de Deus. E o local aonde você habita, ali é a intercessão. Esse é o lugar onde é o reino de Deus. O reino de Deus tem uma forma de governar. O sistema espiritual de governo de Deus é contrário ao sistema democrático atual. Ele é monárquico. E é por isso que hoje, ao começar aqui, eu pedi para que todos ficassem em pé. Porque nós vivemos numa cultura onde nós não tivemos reis. Nós não vivenciamos isso. Então, toda essa cultura de reverenciação aos príncipes, aos reis, nós não vivemos isso. E por mais que a gente veja até a rainha da Inglaterra, nós não vamos entender. Então essa cultura da monarquia não existe em nossos corações. Para dizer a verdade, hoje está até difícil, porque se o professor entrar na sala de aula, a gente não reverencia ele. E é somente uma questão de respeito. Então hoje no Brasil nós encontramos um sistema democrático, onde a maioria do seu povo expressa a sua vontade num voto através das urnas, e ali ele elege os seus representantes, e esses representantes eles vão legislar, criar leis em benefício desse povo, ou pelo menos assim deve funcionar. Mas no reino de Deus não é assim que funciona, porque Deus não divide o seu reino com ninguém. E se Ele não pode governar, ali não é o reino dele. Então no seu reino, Ele governa. E no reino de Deus, não há outra opção. Vejam só como é que é simples, gente. O sistema de governança do reino de Deus. Ou se faz o que se manda, ou se cumpre o que é ordenado. Você só tem essas duas opções. Ou se faz o que se manda, ou se cumpre o que é ordenado. E ali o rei, nosso Deus, passa a governar os seus súditos, que somos nós, servos. Mas essa visão de reino e de obediência a um rei, nesse momento, diante da nossa cultura, só tem quem já tem aberto os olhos espirituais, quem já recebeu Jesus Cristo. Vou lembrar a vocês um exemplo na Bíblia, onde se passou com Eliseu, que o rei da Síria estava querendo capturar Eliseu, e aí num dado momento descobriram onde Eliseu estava,
e cercaram ali a cidade. E aí o servo de Eliseu, que acordou mais cedo, saiu para fazer algumas coisas. Quando olhou para cima, viu que o exército da Síria estava ao redor dele. E ele entrou aflito, dizendo: Eliseu, o exército está aí fora, vai pegar a gente. E Eliseu falou assim: olha de novo, vê que os que estão conosco é muito maior em número do que o que estão lá fora. E ali Eliseu orou para que fossem abertos os olhos espirituais do seu servo. E aí, quando Deus abriu os olhos espirituais dele, ele pôde ver carros e carruagens de fogo, em número muito maior ao que o exército da Síria tinha. Então só pode entender essas coisas quem olha com os olhos espirituais. Porque aquele que olha com o olhar natural, esse vê somente aquilo que está diante dos seus olhos. Mas aquele que olha com os olhos espirituais tem uma visão muito além do alcance. Tem uma visão tal qual Jesus teria. Porque Deus consegue ver o passado, o presente e o futuro. Não que o homem que aceitou Jesus Cristo virou adivinho ou cartomante ou consegue prever o futuro. Não, não é nada disso. Mas através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que sabe do passado, do presente e do futuro, porque ele é parte integrante da natureza de Deus, ele revela aquilo que está por vir aos seus amados. E assim, e somente por esse motivo, conseguimos ter uma visão espiritual das coisas terrenas. Muitas vezes estamos ali parados, labutando, trabalhando, tranquilo, e chega alguém, não sei de onde, como um vento, que não se sabe de onde vem também, e nos perturba de tal forma que tira a nossa paz do espírito. Mas os nossos olhos naturais apenas vão entender e vai transmitir para o seu cérebro que é mais uma pessoa chata que veio para apurrinhar. Mas os nossos olhos espirituais vai lembrar quem você é, que você é parte integrante do reino, e vai te revelar que aquela pessoa não está te perturbando somente por perturbar. Ele quer tirar a tua concentração, ele quer tirar a tua paz de espírito, e muitas vezes ele quer te prejudicar de alguma forma. Uma falta de atenção de um crente, de uma pessoa que tem o Espírito Santo, sentada num caixa de supermercado, pode dar um troco enorme errado, a qual ela é responsável. A mesma coisa de um caixa de banco, ou então de um açougueiro que está cortando ali a carne na serra e perturbado com o freguês, acaba indo a sua mão também. E tudo por uma perturbação que os olhos naturais vão dizer que foi só mais um perturbado na vida. Mas na verdade foi um enviado das trevas, porque ele está incomodado com você, pelo que você anda fazendo, porque você anda expandindo o reino de Deus, porque onde você vai, você consegue falar das coisas de Deus, você consegue pregar o reino de Deus, você chama as pessoas ao arrependimento, e você fala que o reino está próximo, tal qual João Batista fez. Da mesma forma que João Batista se sentiu perturbado
quando ele foi preso, lembram? A Bíblia fala que ele preso, perturbado em espírito, ainda mandou um dos seus discípulos até Jesus e perguntar: é mesmo tu o Cristo? Ou há de vir outro? Temos que ter uma visão espiritual. Não podemos estar aqui nessa terra, com o reino dentro de nós, mas pequeno, do espaço apenas do tamanho do nosso corpo. Enquanto outros servos, outras pessoas estão aí fora, sem usufruir do reino. A Bíblia fala também de uma parábola, onde existe o servo bom e o servo mau. O servo bom é aquele a que o Senhor entrega dos bens de sua casa para dar aos seus conservos alimento no tempo devido. Voltando o Senhor, encontra o seu servo obedecendo sua ordem, e o Senhor se agrada do seu servo. Já o servo mau, que espanca seus conservos e come e bebe com os bêbados, no dia em que o Senhor vier e pegá-lo, irá separá-lo da sua casa e será expulso de sua casa e será destinado a um local de ranger de dente e pranto. A pergunta é, hoje, e essa pergunta é para quem crê em Jesus Cristo, não é para quem está lá fora. Hoje você é servo de Deus. Qual o alimento que você tem dado para os seus conservos? Para o conservo que está ao seu lado, que também é servo de Deus. Deus chamou Nabucodonosor de seu servo. Então não pense que aquele que não ainda aceitou Jesus não é servo de Deus. É. Mas qual o alimento que você tem dado para o seu conservo? Porque Jesus estava aqui na terra e falou: olha, eu vou enviar o Espírito Santo, mas eu voltarei. As palavras são quase as mesmas dessa palavra. Assim como Jesus vai voltar, e a gente já sabe que ele vai levar a sua igreja, na parábola que o próprio Jesus falou, ele fala que o servo voltou e se agradou daquele servo que cumpriu o desejado. Mas ao servo que não cumpriu o desejado, esse ele apartou. Qual o alimento que você tem dado às pessoas que estão à sua volta, que estão morrendo de fome? E quando eu falo fome, é fome mesmo, mas também existe aquela fome espiritual, pelos atormentados, né? E essa palavra, ela fala sobre vigilância e comprometimento dos servos, com a ordem dada pelo seu Senhor. Ou seja, eu tenho comprometimento de fazer aquilo que o meu Senhor me mandou. Lembra? Ide e pregai o Evangelho. É para esses conservos. E vigilância. Porque qual a hora que o meu Senhor vai voltar? A razão dessa parábola está dentro desses dois contextos. Vigiar o tempo em que o Senhor irá voltar e o cumprimento das ordens dadas por Ele. Mas aí a gente volta naquilo que Ele nos deixou. Como é que você tem administrado os seus bens?
Como você tem administrado a renda que Deus tem te dado? A própria palavra dele para ser pregada. O cuidado para com os que ainda não conhecem a Cristo e nem as necessidades espirituais e materiais as quais conhecemos. Porque Jesus disse: e rogo, não somente por esses, mas também por aqueles, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O servo mau, aos olhos dessa parábola, torna-se indesculpável. Lá em Romanos 1:20 fala assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e um coração insensato delas tornou-se em trevas. Isso me faz pensar em maturidade, irmãos. Porque saber que tem que fazer algo e não fazer cabe para uma criança que ainda não tem seu juízo perfeito. Essa é uma frase antiga, né? Seu juízo perfeito. Mas para nós que já somos adultos e que não precisa mais, mãe, pai, ficar no pé, como antigamente, guarda o chinelo, tira a roupa da cama. Isso me lembra de maturidade, porque a Bíblia fala assim, que quando eu era menino, falava como menino, e me relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nada se compara a uma visão espiritual acerca de Deus. O assunto em questão é: você reconhece que Deus te deu um propósito? Eu estou falando só para gente madura, tá? Você reconhece que Deus te deu um propósito? E esse propósito é pregar o Evangelho? E que Ele te deu meios de alcançá-lo através de talentos, através de dinheiro, oportunidades, através de prosperidade. E notem que eu falei dinheiro e prosperidade, que são coisas diferentes, porque no mundo em que vivemos, muita coisa precisa de dinheiro, então realmente tem que ter. Mas muita coisa também precisa de prosperidade, e prosperidade é tudo aquilo que você meter a mão para fazer, Deus te abençoar. Eu nunca construí uma cadeira, fiz uma pela primeira vez, sentei e não caí. Pintei uma casa, tá lá, ficou bonita. É tudo que você faz e dá certo, isso é ser próspero. E para alcançar vidas, você tem que ser próspero também. Mas se Deus já te fez próspero, o que você tem feito com a sua prosperidade? Se Deus te deu o talento de falar, o que você tem feito com o seu dom de falar? Ah, mas eu não tenho dom nenhum.
Ó, eu não tenho dinheiro, não sei jogar bola, não sei jogar vôlei, não sei fazer nada. Meu irmão, você sabe falar? Você pensa, porque é só disso que você precisa. Se você sabe falar, Deus vai encher a tua boca. Lembra de Samuel? Mas eu não sei falar. Não digas isso, porque eu vou encher a tua boca. E é assim que funciona. As suas habilidades pessoais e o seu ofício de trabalho estão a serviço do reino como realmente deve ser? Porque eu sei que pelo menos o ofício de trabalho ao qual Deus te deu tem gerado uma renda. E a pergunta é bem simples. Desta renda, o quanto você tem aplicado diretamente na vida das pessoas? E aplicar parte da tua renda na vida das pessoas não quer dizer comprar um sacolão para ela, não. Quer dizer você adotar uma criança. Quer dizer você pagar um curso para alguém. Quer dizer você pagar um curso que gere renda para ela. Quer dizer que no momento de sufoco, que por uma infelicidade ela precisou e o que ela tinha era pouco ou se esqueceu, e você está ali do lado dela para socorrer ela, às vezes até mesmo no momento de angústia, de doença, você poder socorrer aquela pessoa. Mas o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Porque nós não somos desse mundo. Mas eu comecei a falar aqui, quem é você no reino de Deus? E isso vai definir a sua pessoa no reino de Deus. Assim como nesse mundo em que vivemos, a gente entra numa prefeitura e encontra lá o secretário de saúde, que é responsável por gerir a saúde no município, ou então o secretário de obras, e outro tipo de secretaria, exercendo o seu poder ali, para que a comunidade possa ser socorrida e viver e ter uma boa saúde, um bom entendimento. Assim, semelhante a isso, também é no reino de Deus. Lembram dos levitas? Que das tribos era que ficava encarregado de cuidar do tabernáculo? Lembra que Deus separou os 300 para guerrear de Gideão? Pessoas têm características, nós não somos iguais. Nós temos um único Pai, mas nós não temos os mesmos talentos, porque a cada um Deus tem um propósito. Embora à primeira vista o Evangelho parece que seja algo socialista, onde a gente vem a dividir tudo, e isso é o que a gente tem que fazer, em nome de Jesus, por ser cidadão de Cristo, mas nós temos dons e percepções diferentes, porque a Bíblia fala que nós somos um corpo, e assim como a mão não pode andar, o pé também não pode segurar. O músculo mais forte que existe no ser humano, ou é o abdômen, ou é o músculo da coxa. Por quê? Porque o músculo da coxa movimenta toda a perna. Por que o abdômen?
porque Ele quem vai sustentar você, e Ele vai trazer a perna para cima, mas Ele também vai encolher o tórax, e Ele está no meio. E quando você precisa fazer força, tanto com a perna, quanto com os braços e o tórax, é Ele que vai estar contraindo. Mas cada um tem a sua função. E é isso que nós temos que entender. Quem é você no reino? Qual a sua função? Qual é o dom que Deus tem te capacitado? Para que você, como parte integrante desse reino, você possa alargar as fronteiras além de você. A igreja do tempo de Atos, que cria em Jesus, tinha tudo em comum. Andavam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações, tinham tudo em comum. Todos os dias, Deus acrescentava à sua igreja aqueles que havia de salvar. Embora hoje estejamos separados de alguma forma, quer seja ela cultural, ideológica, social, econômica, devemos lembrar de um princípio estabelecido em Gênesis, na passagem bíblica da Torre de Babel, onde os homens resolveram se unir para construir uma torre. E qual era esse princípio? O princípio da unidade. Simples, né? A Bíblia fala assim: o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Deus estava falando deste princípio. Se um povo agora é um, todos pensam, falam e agem com um só propósito, e tudo que eles pensarem em fazer irão conseguir, não vai haver obstáculos para impedi-los. Mas o oposto também é verdade. E hoje é o que mais acontece na face da terra. Porque existem vários segmentos e até segmentos de igreja. Dentro da sociedade existem várias ideologias, mas especificamente para o povo de Deus, cadê a unidade do povo de Deus? Porque na igreja primitiva, eles estavam todos os dias juntos. Eles perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos. Não era domingo e quinta, ou quarta, ou domingo de manhã. Era todos os dias. E Deus ia acrescentando aqueles que Ele queria salvar a esse povo. O Evangelho que hoje encontramos no mundo moderno nos apresenta dois pilares ao qual eles se sustentam: a fé e a obra. As duas andam juntos. Também encontramos dois pontos que andam juntos, só que na prática, que uma se chama o ide, o pregar o Evangelho, e o outro ponto que poucas pessoas desconhecem, e falando de uma forma mais contemporânea, é a ação humanitária.
Não adianta você pregar só o evangelho, porque quem tem fome pensa com a barriga. Quem tem fome pensa com a barriga, amados. Quem está doente pensa na dor. Quer ser consolado, quer ser atendido. Quem está com problema em casa, de relacionamento com o filho, de relacionamento com a esposa, quer uma palavra. Muitas vezes ele quer ter uma intervenção, um mediador. Ele quer que alguém fale por ele, para o seu filho, que está envolvido nas drogas, a sua filha que talvez esteja na prostituição. E como diz a palavra, o profeta de casa não tem sucesso. Mas ele precisa dessa ação humanitária, essa predisposição de você que é do reino, para que você não pregue somente o evangelho, mas possa estar intervindo em determinadas situações, para que essa palavra que você já levou venha a frutificar. E aí a gente vai estar cumprindo o grande segundo mandamento. Porque o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Só que olha só que frase legal. Quando você quebra o relacionamento horizontal com o seu próximo, automaticamente você também quebra o relacionamento vertical. Você também quebra o relacionamento com o seu Deus. Não existe a possibilidade de você amar a Deus acima de todas as coisas se você não ama o seu próximo. Porque do seu lado, o reino está ali do seu lado. Porque Deus habita naquele reino. Porque aquela pessoa é filha de Deus, é servo de Deus. Ainda que ele tenha recebido o evangelho, ou se ele não recebeu o evangelho, ele é tão servo quanto você. Mas na frente a gente até vai entender que, pela intimidade, deixamos de ser servo e passamos a ser amigo de Deus, ao qual Ele nos revela aos seus amigos aquilo que está por vir. Mas batendo forte mesmo, irmãos, nessa ação humanitária, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Se você é médico, você tem atendido, tem separado um tempo da sua vida para você atender as pessoas necessitadas. Se você é dentista, você tem separado um espaço na sua agenda do consultório para atender quem depende do SUS. Porque lá está assim, ó. Quem é mecânico, você atende ali. Não, meu filho, não precisa pagar não, está em casa. Pode ir, Deus te abençoe. Você, mulher que é costureira, acha que não sabe fazer nada, que é dona de casa. Nossa, você cuida da sua família melhor do que ninguém. E você pode fazer a comida, talvez, para aquele teu vizinho que pegou Covid. Ou você pode lavar uma roupa daquele que precisa.
A gente até vê um pouco disso, porque dizem que o vizinho é o parente mais próximo, né? Mas o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu quero chegar próximo da conclusão, amados. Lembrando a vocês da parábola dos talentos. Essa parábola fala novamente de um servo bom e um servo mau. No decorrer da história, o Senhor vai distribuir os talentos a cada servo e avisa que irá viajar. E que quando voltar, quer saber o que os servos fizeram com os seus talentos recebidos. E o servo bom, ele fala que por ele ter sido fiel no pouco, sobre o muito, ele o colocará. E termina dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Mas o servo mau, que sabia que o seu Senhor era severo e que ceifa aonde não semeou e ajunta aonde não se espalhasse, receoso escondeu o seu talento na terra. O seu Senhor respondeu: servo mau e negligente, tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E novamente o servo mau é lançado nas trevas. Jesus ensinou diversas vezes aos discípulos que ser grande é ser servo, que participar do reino envolve renúncia, simplicidade, perseguição. O estilo de vida de seus habitantes do reino é o oposto do estilo de vida da sociedade em que vivemos, de consumo, de conforto, de segurança, de prosperidade material, enfim, o oposto da sociedade em que vivemos, a qual só valoriza posse e o poder. O princípio fundamental da ética do reino de Deus é o amor, servir ao próximo e viver para Deus. Eu vou deixar uma reflexão para encerrar. Uma reflexão do salmista. Queria que todos vocês pensassem nisso. Porque o seu servo, ou melhor, o seu Senhor tem suprido todas as suas necessidades. Necessidades emocionais, necessidades financeiras. Nunca vi um justo passar fome. Mas a reflexão é: o que darei ao Senhor eu por todos os benefícios que me tem feito? É uma reflexão que eu deixo para todos vocês. Para você que está me assistindo. Deus tem te sustentado, meu irmão. E o reino de Deus está próximo. Se apressa. Porque na verdade,
se a gente fosse aprofundar mais, se nós formos nos aprofundar mais aqui sobre o reino de Deus, iremos perceber que todas as condições para a volta de Jesus já estão presentes. Lembra quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca? Deus estabeleceu uns princípios, e eu vou falar só de um que é clássico, chamado família. E ali Deus foi colocando no mundo esse princípio. Mas a geração de Noé era uma geração que cultuava o prazer, eles viviam bebendo e comendo, e a Bíblia fala isso, que a vinda de Cristo vai ser tal qual a geração de Noé. Uma geração que só preocupa com os prazeres de a si mesmo. Será que hoje nós estamos vivendo algo semelhante à sociedade que Noé tinha no seu tempo? E a pergunta que toda pessoa faz: quando é que Jesus irá voltar? De uma forma muito simples, eu posso falar para vocês quando Jesus vai voltar. Não vou aqui falar data, mês, dia e ano, mas eu vou fazer um paralelo para vocês. A Bíblia fala que Noé levou 120 anos para construir a arca. E logo depois que Noé construiu a arca, Deus mandou todos os casais de animais entrarem na arca e mandou entrar também a família de Noé. E veio o dilúvio. E ali só sobrou a família de Noé e os princípios. Casal, família. Hoje, a responsabilidade por construir a arca está na mão dessa geração, de pregar o evangelho a toda criatura. Porque está escrito que quando todas as nações e todas as tribos conhecerem o evangelho, saberem quem foi o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele irá voltar. Quanto tempo isso vai levar? Nós que somos igreja, e essa palavra é para você, igreja. Se você continuar dormindo e achar que o reino de Deus vive só em você e que não tem que ser expandido, vai levar mais tempo do que 120 anos. Mas se todos nós sairmos aqui, começarmos a pregar o evangelho e a difundir essa sinergia, e vamos dizer aí, um chute, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, ou 5, quem sabe, todas as tribos, reinos e nações, saber que Jesus Cristo é o Senhor, Ele irá voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor seja louvado.